Hoje eu tive uma experiência muito linda com o Senhor, em que o Senhor me mostrou através da palavra que nós podemos trazer à existência as coisas que não são como se já fossem, mas de uma forma muito extraordinária. Eu fiquei muito impactado que Deus fala comigo que muitas pessoas podem acessar os milagres que elas querem mediante este conteúdo, mediante este conceito, mediante estas práticas. Eu quero convidar você para ter essa performance espiritual. Eu falo muito sobre a confissão da palavra, que nós temos que confessar a palavra, massificando essa palavra na nossa vida, até que esta palavra se torne uma verdade dentro de nós, e a partir de esta verdade se tornar forte, impregnada dentro de nós, o milagre começa a ser gestado dentro de nós. Então eu quero trazer para você aqui um tema para essa mensagem: engravidando do Espírito. Engravidando do Espírito Santo. Isso é importante para nós. Todos os milagres são práticas que nós fazemos através de uma assimilação, através de uma concepção. O que aconteceu lá em Atos quando o eunuco foi salvo? Depois que Filipe explicou a palavra de Deus para ele, ele disse: o que me impede de ser batizado? Quando Filipe explicou a palavra para ele, ele foi impactado pela palavra, ele aceitou a palavra, houve um milagre dentro dele, onde houve uma aceitação. Assim como Romanos capítulo 10, versículo 9, que a Bíblia diz: visto que com o coração eu creio para a justiça, com a minha boca eu confesso para a minha salvação. Ou seja, a partir do momento que eu me estabeleço que há um milagre dentro de mim, dentro do meu coração, há uma mudança, gera uma expectativa em que eu desejo a mudança, e por isso eu confesso com a minha boca e o milagre vem e acontece sobre a minha casa. Então eu quero dizer para você que nós podemos, a partir do momento que estamos gestando uma palavra de confissão dentro de nós, o milagre estará sendo construído. O que está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 20, traz uma importância para todos nós. A Bíblia diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então eu estava dizendo aqui: olha, José, não temas em receber Maria, sua esposa, porque o que nela está, o que está acontecendo dentro dela está sendo gerado pelo Espírito Santo. Então eu quero dizer para você que quando nós começamos a meditar, como está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, que aquele que pratica a palavra de Deus é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, ele está dizendo ali que na medida em que você começa a confessar, a confiar nessa palavra, a assimilar essa palavra, você vai se estabelecendo sobre uma rocha, você está sendo firmado sobre a rocha. E não é você quem faz, não é pela prática da confissão apenas que acontece, mas é o Espírito Santo de Deus que começa a gerar dentro de você o milagre. Assim como foi dito para José em sonhos, que ele teve este sonho e o Senhor apareceu para ele e disse: José, não temas receber Maria, a tua esposa, porque o que nela está sendo gerado pelo Espírito Santo. Então, quando você começa a confessar essa palavra, quando você começa a meditar e assimilar essa palavra, está sendo construído, está sendo gestado dentro de você o milagre que você precisa. Eu quero trazer ainda mais o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 35 ao 37, que é referente a este milagre também. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, eu quero dizer aqui que foi uma palavra dada a Maria. Olha, Maria, o que vai acontecer contigo? Vai descer sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Quando nós estamos orando, quando nós estamos meditando, assimilando esta palavra, verbalizando esta palavra, nós estamos construindo através do poder do Espírito Santo, através da sombra do Altíssimo, através dessa envolvência.
eu quero dizer para você que esta envolvência é algo produzido dentro de nós através das línguas que nós oramos, das orações que nós fazemos, das palavras que nós confessamos, daquilo que nós produzimos a fim de conceber do Espírito Santo aquele milagre o qual nós precisamos. Você quer um milagre? Você quer realmente uma mudança? Nós precisamos entender e definir. Primeira coisa que eu preciso ter é uma especificidade. Eu tenho que detalhar o milagre que eu quero para Deus. Eu preciso detalhar para Deus a fim de que Ele me dê aquelas coisas as quais eu preciso. Eu não posso ser muito genérico naquilo que eu estou pedindo. Eu preciso ser detalhista com Deus para que Ele me dê aquelas coisas as quais eu preciso. Lendo o livro Quarta Dimensão de Paul Yogye-Cho, aquele sul-coreano que tem a maior igreja da Coreia do Sul, ele, no princípio do ministério dele, ele reclamava com Deus que era um pastor, estava começando uma obra e ele não tinha nenhuma escrivaninha, nenhuma cadeira para sentar e não tinha uma bicicleta. E ele orava a Deus pedindo essas coisas e um dia ele reclamou para Deus: Deus, eu estou precisando de uma cadeira, eu estou precisando de uma escrivania e eu estou precisando de uma bicicleta. Aí Deus fala com ele: ei, você está sendo muito genérico no teu pedido. Eu quero que você seja explícito, seja específico no que tu está pedindo. Então tá, eu quero uma escrivania de mogno, eu quero uma cadeira de aço e eu quero uma bicicleta americana. Eu quero estas coisas. Um certo dia, numa reunião de manhã, ele estava na igreja e na sua pregação ele falou: olha pessoal, eu tenho já uma bicicleta, eu tenho uma escrivaninha e eu tenho uma cadeira. E um certo dia os jovens disseram: pastor, eu quero ver essa cadeira, eu quero ver essa escrivania, eu quero ver essa bicicleta. E aí os jovens foram na casa dele, ele disse: olha, então vocês vão lá em casa que eu vou mostrar para vocês. E quando os jovens chegaram: cadê, pastor, a sua bicicleta? Cadê a sua escrivania? Cadê a sua cadeira? E aí ele foi falar com Deus: Deus, e agora, Senhor? E agora? O que eu vou dizer para essas pessoas? Eles estão zombando de mim? Eles estão fazendo pouco caso de mim? Aí o Senhor fala com ele: quando você nasceu, você não esperou 9 meses para nascer? Não houve uma concepção? Você nasceu na hora que o óvulo fecundou? Não, você levou 9 meses para você nascer. Assim são as coisas que eu estou dando para você. Aí então ele voltou-se para aqueles jovens e disse: eu estou grávido da minha escrivania, da minha cadeira e da minha bicicleta. É assim que acontece. E aquilo passou para a igreja toda. Isso até virou caso de zombaria, uma coisa dessa. Até os jovens chegavam nele: pastor, estou vendo que a sua barriguinha ainda não está crescendo. E ele continuava orando com Deus, orando: Deus, parece que a minha fé está indo embora, Senhor. E ele continuou firme, até que um dia uma pessoa que morava na Coreia do Sul convidou ele para ajudar na mudança. Ele apressadamente foi ajudar na mudança. E mexendo nas coisas da mudança, viu lá numa das salas uma bicicleta. E o Espírito Santo falou com ele: está aí a sua bicicleta. Deus, está aqui minha bicicleta. E houve uma discussão entre eles lá, eu quero resumir agora. O marido não estava a favor, estava discutindo com a mulher e o marido não era a favor de se desfazer daquela bicicleta e queria vender. Aí até que vieram até ele perguntando: David, você quer comprar essa bicicleta? Daí ele falou com Deus: Deus, como que eu vou comprar uma bicicleta? Eu não tenho dinheiro para comprar uma bicicleta. E aí até que enfim, então, aquele marido que não queria dar a bicicleta, não queria vender a bicicleta, chegou a ele e deu a bicicleta: essa bicicleta é sua. Depois, mais um pouco, ele chegou num outro cômodo e estava lá uma escrivaninha de mogno. E estava lá, dentro das gavetas, um despertador e outras coisas, outros utensílios que ele não podia ter, os quais ele incluiu: está aqui a minha escrivania, está aqui a minha cadeira, Senhor, eu sei que é minha essas coisas. E de repente os donos da casa pegaram e disseram: David, você quer levar essa mesa para você, essa cadeira, esses utensílios? Pode levar tudo. E assim se fez, conforme o pedido de David Paul Yogye-Cho. Sim, Deus deu todas as coisas que ele pediu nos mínimos detalhes. Então eu não preciso ser imediatista,
e outros que dizem, mas eu não tenho fé para conseguir ou para conquistar essas coisas. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 17, que o Senhor deu a fé sob medida para cada pessoa, seja grande, seja pequena, não importa o tamanho. Depende do que você vai fazer com esta fé. Se você quiser, você pode aumentar essa fé, fazê-la crescer. Você pode fazer com que esta fé seja edificada ao ponto, orando no Espírito Santo, meditando e confessando a palavra de Deus, e vai transformar essa fé numa usina gestora de milagres. Você pode ser uma usina gestora de milagres. Você pode conceber aquelas coisas as quais você precisa dentro de você pela fé, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ela é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então eu transformo aquela expectativa numa substância, eu transformo aquele sonho, aquela esperança numa substância, e eu desejo aquela substância e eu gesto dentro de mim aquela figura que a minha fé produziu, e eu acredito que aquilo que eu produzi mediante a minha fé vai se tornar realidade. Então você vai fazendo isso, e como eu faço para aumentar a minha fé diante disso? Pela palavra de Deus, porque não é você e nem nós, não são as pessoas, mas é o Espírito Santo que vai fazer produzir, que vai aumentar, que vai crescer, fazer crescer este embrião que é o produto do milagre, da transformação que é produzido mediante a confissão da palavra. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10, versículo 27, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E Jesus lhes disse em Marcos capítulo 9, versículo 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então é possível os mais impossíveis, as coisas mais extraordinárias, onde a nossa mente ou expectativa ou há um desengano pela medicina ou por qualquer outra situação, há um desengano, há uma falta de alcance, a tua mente não consegue alcançar. Deus está dizendo, tudo é possível ao que crer. Se você se estabelecer no crer, eu digo para você que todas as coisas são possíveis para a sua vida. Precisamos gestar, precisamos gerar pelo Espírito Santo dentro de nós. São as palavras que vão construir o milagre dentro de você. Como Deus falou para Maria, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. A sombra do Onipotente vai te alcançar, vai te envolver. O que nascerá de ti, como foi dito para José, não foi obra de mãos de homens, mas foi gerado e gestado pelo Espírito Santo. Da mesma forma, nós, assim como na conversão, na salvação, o milagre acontece dentro do nosso coração, o qual vai nos motivar a ter uma confissão de mudança. Assim também, na nossa vida, no nosso coração, o milagre vai acontecer. Em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 6 ao 9, diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Está aqui uma ordenança de Deus dita a Moisés, para que ele fizesse o maior uso possível da palavra de Deus, e que então elas fossem colocadas dentro do coração dele, e que ele pudesse ensinar aos filhos, falando assentado em casa, na rua, colocando pelo caminho, colocando nos umbrais das portas, nas vergas das portas, atarás por sinal na tua mão. Ou seja, ele queria que escrevesse a palavra em todas as áreas possíveis e imagináveis, para que você sempre estivesse lembrando dessa palavra e não se desviasse deste conteúdo da palavra. Assim como Deus falou a Josué no capítulo 1, versículo 8, não
cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. E Deus quer que você seja bem-sucedido a partir de construir o milagre, gestando. Creia, eu já tenho aquilo que eu estou orando, eu já tenho, e confesso que ao tempo determinado eu vou ter aquilo que eu estou pedindo. O milagre vai acontecer, seja no meu físico, seja na área das finanças, seja na área social, seja na área do casamento, seja na área dos sentimentos. O milagre vai acontecer na minha vida, ou já está acontecendo, já está sendo gestado e gerado dentro de mim. Eu já assumo a condição de milagre dentro de mim, e é isso que Deus quer. E o mais importante de tudo também é falarmos apenas a confissão que vai gerar milagres na nossa vida. Se você começar a falar coisas que não geram milagres, isso vai trazer morte para você. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então eu preciso gerar, eu preciso gestar a vida dentro de mim. A palavra de Deus, ela gera vida, mas a palavra de morte gera a morte. Então não destrua dentro de você aquilo que pode trazer vida para você. É importante isso para nós. Então é esta palavra hoje. Vamos gestar aquilo que nós temos de milagres. Os nossos pedidos, primeiro, precisam ser bem definidos, como no exemplo de David Paul, do livro Quarta Dimensão. Nós precisamos ser detalhistas naquilo que estamos pedindo ao Senhor, para não nos decepcionarmos, porque se nós dizer, por exemplo, assim, Senhor, dá-me um marido para me casar, e eu não ser específico neste marido que eu quero. Dá-me uma casa, Senhor, mas você não é específico que tipo de casa, quantos quartos você quer nessa casa. Senhor, me dá um carro. De repente você está pedindo, dá um carro para mim na igreja, dá um carro para me trabalhar. Aí Deus te dá um carro, uma Brasília bem antiga, bem quebrada, toda surrada, que vai gastar mais de 20 mil para consertar, e você não foi específico. Então Deus fala contigo, você não podia ter sido mais específico? Se você me pedisse um carro novo, eu te daria um carro novo, mas como você não foi específico, então eu te dei qualquer carro. Eu sei que carros antigos têm um certo valor por antiguidade, mas eu digo para você pela especificidade que nós temos que ter com relação aos nossos pedidos, e fazendo o pedido da maneira correta, confessar a palavra que é o versículo, são as palavras que são proporcionais, que vão aumentar a nossa fé. A Bíblia diz que a fé é o fundamento, então eu trago o fundamento, eu crio este fundamento mediante a minha confissão, a confissão da palavra de Deus. Então, continue confessando a palavra de Deus. Geste dentro de você como que numa gravidez espiritual, e você vai ter todos os milagres que você precisa, o milagre de Deus para a sua vida. Se você quiser mais, continue conosco, vai até a descrição do vídeo logo abaixo e clica num dos links que ali vai te levar para o nosso grupo do Telegram, e você vai participar conosco das nossas reuniões, dos nossos estudos. Você é o meu convidado. Antes de sair, curta, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações. Venha estar conosco, participe conosco e comece a crescer através da confissão da palavra. Comece a gerar dentro de você os milagres que você precisa, uma vez que você é específico, uma vez que você medita as palavras que são proporcionais à minha vida, ao meu milagre, e permita que então o Espírito Santo construa dentro de você o milagre que você precisa. Isto tudo mediante a palavra de Deus. Então se envolva com a palavra, se envolva com a oração em línguas, com a adoração, enfim, com todas as práticas espirituais, e desfrute do melhor de Deus para sua vida. Fique com Deus, fique na paz, Deus te abençoe grandemente.